Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que vai abençoar as nossas vidas e edificar a sua fé que está me ouvindo. Nós vamos falar quem é o Espírito Santo de Deus. Antes de começarmos nossa reflexão de hoje, já peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar. Isso vai me ajudar muito, porque tem muitas pessoas que estão precisando ouvir temas profundos e relevantes sobre a vida cristã, sobre espiritualidade. O que você precisa entender? Quem é o Espírito Santo de Deus? Gente, é o próprio Deus. Não é uma força maior, não é uma força menor, não está acima, não está abaixo, não. É o próprio Deus. E por que nós dizemos assim, falamos a Trindade? Não quer dizer que são três pessoas, uma separada da outra, não. É porque no mesmo ser tem três pessoas. Não quer dizer que são três pessoas separadas. Preste bem atenção, vamos lá. Por que nós dizemos Trindade? Gente, porque é a forma que Deus ele se apresenta. Lembrando que é muito importante você saber disso. Não tem como conhecer a totalidade de Deus, a sua plenitude total. Não tem como, gente, é impossível. Mas ao analisar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nós vemos as maneiras, as formas que Deus se apresenta, se revela ao homem. Lembra naquele vídeo que eu te ensinei o que é a palavra de Deus e que é pelo meio pelo qual Deus ele se revelou a nós? Vemos que Jesus ele mesmo falou sobre a Trindade, em Mateus 28:19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nos referimos a Deus, da maneira que Ele se apresenta, uma delas é a forma que Deus se revela, porque Deus ele se revela de várias maneiras. Ele pode se revelar como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus se manifesta de várias maneiras. E o que nós vamos falar hoje, refletir hoje, é sobre o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus está agindo, está trabalhando, é o próprio Deus. Eu vou ler para vocês em primeira carta de João 5:7. Isso daqui vai destruir qualquer argumento daqueles que não creem na Trindade ou duvidam da Trindade. Mas brincadeiras à parte, gente, vamos lá. É só para descontrair um pouco, para você não ficar tão... ok? Mas vamos lá. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então deixa eu te explicar rapidamente este versículo. O Pai, se referindo ao Deus, ele se revela como o Pai. A Palavra, que é o próprio Jesus, lá em João 1:1, no prólogo de João, João fala: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou o verbo, ou logos, a palavra. E o Espírito Santo, que é o que nós vamos refletir hoje. Quem é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Grave bem isso, você vai entender depois. É lógico que nós conseguimos conhecer Deus, gente, apenas da maneira que Ele se apresenta na sua palavra, se revela na sua palavra. Não da maneira que eu acho, na maneira que eu interpreto Deus. Leandro, eu estudei vários e vários livros e Deus é assim. Não, gente. Deus ele se revela de acordo com o que está na palavra de Deus. Agora vamos ver um pouco da atuação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Gente, no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava de forma seletiva, específica e temporária, principalmente sobre juízes, reis, sacerdotes e profetas. O Espírito Santo só vinha sobre essas pessoas. Então, assim, não era todo mundo que poderia ter o Espírito Santo de Deus. Guarde muito bem isso, porque você lá na frente vai entender. Para você entender algumas atuações do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, na criação, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Isso está lá em Gênesis 1, versículo 2. Ele quem deu o sopro de vida ao homem, está lá em Gênesis 2:7. Ou seja, não era alguém separado de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, gente. Entenda isso. Não é outra pessoa, mas o próprio Deus, ok? Veja que na criação do homem ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1:26. Note, no texto que eu acabei de te ler está no plural, façamos. Então veja que Moisés, ao relatar isso, Deus se apresenta no plural, gente. Façamos o homem. A nossa, mais uma vez, o plural.
De novo aí o plural. Aí uma pergunta só para você refletir. Por que Deus se refere a Ele mesmo no plural? Intrigante, é ou não é? Por quê, gente? Porque na criação nós vemos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que foi uma das maneiras que Deus quis se revelar. Ele quis se revelar dessa maneira. Se Ele quisesse se apresentar apenas como o nome Deus, seria Deus. Se Ele quer se apresentar como Pai, como Filho, como Espírito Santo, como Deus Criador, gente, Ele é Deus. Ele pode se apresentar da maneira que Ele quiser, ok? O que eu quero que você entenda com isso? Você não pode ficar... Você pode por direito seu, mas você não vai ficar especulando por aí quem é Deus, quem é o Espírito de Deus, quem é o Filho, quem é isso, quem é aquilo, e tentar desmembrar um do outro. Gente, você vai perder seu tempo. É mais fácil, mais prático você crer na maneira que Ele se apresentou, que isso vai transformar a sua vida interior, ok? O Espírito Santo lá no Antigo Testamento, ele capacitava e dava habilidade para as pessoas. Isso está registrado lá em Êxodo 31, versículo 3. Ele enchia de sabedoria as pessoas. Isso está lá registrado em Números 27, 18. Quando o Espírito Santo de Deus vinha sobre profetas e juízes, ele repousava sobre essas pessoas. Para quê? Para que essas pessoas pudessem profetizar e liderar o povo de Deus, como, por exemplo, aconteceu com Moisés e os 70 anciãos. Isso está lá registrado em Números 11, 25. O Espírito Santo de Deus também vinha ali, repousava sobre reis e sacerdotes. Quando o profeta ia ungir um rei, como foi o exemplo de Saul, de Davi, o Espírito Santo capacitava essas pessoas. Isso está registrado lá em 1 Samuel 16, 13. E o que isso representava na vida dessas pessoas? Presença e santidade de Deus. Inspirava a bondade e a presença de Deus, mas poderia também ocasionar o seguinte: o Espírito Santo poderia se afastar dessas pessoas caso elas não aderissem à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com o rei Saul, onde o Espírito de Deus se afastou dele. Está registrado em 1 Samuel 16, 14. Então, gente, de maneira rápida, o que eu quis te explicar aqui? Que o Espírito Santo de Deus lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era algo restrito. Só alguns tinham este privilégio. Então eu fico imaginando assim, imagina aquelas pessoas naquela época vendo reis, profetas, sacerdotes, juízes, tendo o Espírito Santo de Deus, aquela capacitação sobrenatural, e as pessoas não poderiam ter acesso a isso, não poderiam receber isso. Okay? Agora nós vamos falar um pouco de como que o Espírito Santo atuava na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então veja que no Novo Testamento, assim que Jesus ele esteve aqui na Terra, ele cumpriu sua missão aqui na Terra, e quando ele foi para o céu, ele prometeu de enviar o Consolador, e quando ele foi, o Espírito Santo, ele veio. Então veja que Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ok? Não são pessoas diferentes, gente. Mais uma vez eu repito isso, você tem que entender isso. Que tem pessoas que interpretam assim, que o Espírito Santo é uma coisa, Jesus é outra e o Pai é outra. Não, os três são uma pessoa só, ok? Agora já no Novo Testamento, gente, essa promessa ela foi dita por Deus lá no Antigo Testamento, lá em Joel 2:28, quando Deus diz assim: e nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando lá em Atos 2, quando houve a descida do Espírito Santo, essa promessa foi confirmada. Então, ou seja, a partir de então, todos os que creem, eles recebem o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, ok, gente? Lembra que no Antigo Testamento era restrito a algumas pessoas? Na Nova Aliança isso mudou totalmente. Todos os que creem, todos os que são filhos de Deus, recebem o Espírito Santo de Deus. Olha só o que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. O que você precisa entender, gente, do Espírito Santo de Deus? É Ele quem convence o pecador dos seus pecados. Caso contrário, gente, ninguém vai conseguir convencer ninguém a se converter ao Evangelho. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. João 16:7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Veja, se você não crê em Jesus,
se você está vivendo em pecado diariamente, então o texto é bem claro e objetivo, que você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, ok, gente? É muito diferente de pecar e de viver em pecado. Todos nós estamos sujeitos a errar. Eu não preciso nem te explicar isso. Mas viver pecado é quando a pessoa peca hoje, amanhã ele já planeja pecar novamente e assim ele vai vivendo em pecado. Isso é viver em pecado. A pessoa não se arrepende, dia após dia ela vai cometendo os mesmos erros, gente. E quase que de maneira premeditada ele fala, que bom que foi hoje o pequinho, hoje foi gostoso. Amanhã ele já planeja de novo e ele vai vivendo este looping, este ciclo. Mas não vou tratar disso aqui, mas eu sei que Deus pode te libertar disso, porque Deus, ele me libertou. Glória a Deus por isso. É o próprio Espírito Santo, o próprio Deus que confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso está registrado lá em Romanos 8, verso 16. O que é bom você entender, gente? Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele apontava para o Messias. No Novo Testamento é diferente. Ele habita no crente, no Filho de Deus, para transformá-lo, para capacitá-lo continuamente. Então, gente, toda aquela maravilha quando Deus vinha sobre as pessoas específicas, agora está sendo compartilhada a todos os que creem, a todos os salvos, os filhos de Deus, para transformá-los, capacitá-los, dar dons espirituais, encorajar, ensinar, etc, etc, etc. Então, gente, você ter o Espírito Santo de Deus é uma bênção. Aqui eu finalizo essa primeira parte e no próximo vídeo eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus e onde ele habita, aonde ele quer morar. Você já se imaginou este Deus Criador infinito, inimaginável, imensurável, Criador dos céus e da terra, de todo o cosmo, microcosmo, macrocosmos, aonde ele poderia habitar, onde ele poderia morar? Não perca o nosso próximo vídeo, gente. Até mais. E ó, não se esqueça, se este conteúdo ele te impactou, já se inscreve. Se você gostou, deixa o seu like. E se você sabe de alguém que está precisando de ouvir essa palavra, já compartilha com essa pessoa. Conto com a sua ajuda. Gente, até o próximo vídeo e tchau, tchau.